Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes de começar, já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos siga no Face, no Insta. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar através do e-mail mentesemedos@gmail.com. E para ajudar nosso projeto com qualquer valor, é pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mar? Objetos amaldiçoados. Olha, eu tenho um pouquinho de medo sinceramente, de pegar um objeto e imaginar que ele possa ser amaldiçoado. Eu já ouvi várias histórias, existem inúmeros relatos por aí. Tem muita gente que curte muito ir em casas, como é que eles chamam? Que eles vendem umas coisas bem antigas. Antiquários, né? Uns antiquários e voltam com algum objeto super interessante para eles, mas que começam a acontecer coisas estranhas, porque falam que a energia do antigo dono ela acaba impregnando no objeto. O que você acha? Eu tenho um macismo, assim, com coisas, assim, que a gente pode adquirir de segunda mão, né? Sem saber a origem dele. E acho que é uma coisa, assim, que a gente não para e pensa, né? Que possa ter algum tipo de energia ruim ou uma, uma coisa maior do que a gente acha que não possa ter, né? É, eu sempre fico encanada. Uma vez, eu achei, acho que eu não lembro se foi uma pulseira, foi alguma bijuteria. Aí eu ainda fiquei cismada, será que eu pego? Será que eu não pego? Aí eu acabei pegando, não aconteceu nada, mas é por você ficar com uma cisma aí, pouco tempo depois eu perdi ela, então não acho que não era pra ela ficar comigo também, sabe? Mas livros também, tem gente que acha livro. Livro também é uma coisa que eu acho tão pessoal. Acho que a coisa mais, assim, pessoal que eu possa ter entrado em contato é, tipo assim, uma cafeteira que eu comprei de segunda mão. Não sei se uma cafeteira pode ser amaldiçoada, né? Mas É. Sei lá, todo dia a pessoa pegando aquele objeto, né? faz E sentido bom, pensando desse pra jeito. gente começar, eu vou começar com uma história que chama A Cadeira Maldita. Em 1702, o inglês Thomas Burby foi condenado à forca. Antes da execução, ele pediu para fazer uma última refeição em seu pub preferido, na Inglaterra. Depois de encher a pança, Thomas exclamou: qualquer pessoa que sentar nessa cadeira maldita terá uma morte súbita. Séculos depois se passaram e os donos do bar mantiveram essa cadeira e eles desafiavam as pessoas a sentar nela. E durante a Segunda Guerra Mundial, os clientes perceberam que os soldados não voltavam dos conflitos após sentarem nessa tal cadeira aí maldita. As vítimas mais emblemáticas foram dois pilotos da Força Aérea Real que sofreram um acidente fatal após tomarem algumas cervejas num assento maldito. Teve um pedreiro que morreu ao cair de um telhado em construção e um funcionário de uma empresa de mudanças que resolveu descansar na cadeira antes de levá-la para o seu museu. E caso você queira também dar uma sentada nessa cadeira maldita, né, no caso, saiba que ela fica pendurada no alto da parede. Então, assim, não tem mais como as pessoas sentarem. Ela fica lá à disposição só para as pessoas olharem mesmo. Mas, bom, eles começaram a associar, né, essas mortes a essa cadeira, a essas coincidências, né, que aconteciam. O que você acha? Ah, é o cara meio que colocou uma maldição, né? Falando da boca pra fora, mas eu acredito muito que dizem, né? Que palavra tem poder. Então, sei lá, eu acho que pode ter sim sido amaldiçoada e tá ligada com essas mortes que ocorreram com soldados, com as pessoas que sentaram nela e acabaram morrendo, né? E cuzão, né? Porque o cara ia morrer e além dele morrer, ele vai e condena pessoas que não tem nada a ver com a morte dele. É, é cuzão mesmo, mas sei lá, eu acho que
você, dependendo da cadeira, você ficar reutilizando a cadeira e ainda ficar. Vamos supor, o dono do bar ficar, ó, senta lá, que a cadeira é amaldiçoada e a pessoa. Tá desafiando, né? E as pessoas são bem idiotas, né? Também de. Tipo assim, se não vai fazer mal ou vai fazer, não interessa. Então, tipo, é melhor você não correr o risco, sabe? É, porque o que que você vai perder, né, não fazendo? E é engraçado que lá na Inglaterra eles falam mesmo, tem muitos pubs lá que são mal assombrados e tem diversos vídeos na internet mostrando. Sim, tem uns pubs muito legal, assim, é bem antigo, né? É. Tem. Tem um que é. Putz, eu não lembro o nome agora, mas que tem até uma música que foi feita pela banda Misfits, que eles falam de uma. Chama London Dungeon, que é um. Tipo assim, meio da Idade Média, assim, e é um lugar que dizem que é assombrado, né? Hum. E assim, eu acho bem da hora esses lugares assim, que tem essas coisas macabras. Essas lendas. Mas não vou chegar lá, vou sentar aqui, não, vou lá visitar, olhar, tirar foto, mas não Ah, vou. eu tenho muita vontade de ir pra Inglaterra. Seria muito bom se a gente fosse um dia juntos, né? Se a gente tivesse essa oportunidade. Aí a gente faria um tour nos bares. O turismo assim dessas coisas são bem legais lá. É. Indo para o segundo objeto amaldiçoado, que na verdade são vários, né? Que são os quadros das crianças chorando. A série de 27 telas pintadas pelo italiano Giovanni Bragolin, denominada Quadros das Crianças Chorando, foi um enorme sucesso na Europa nos anos 50, vendendo inúmeras cópias. O pintor ficou famoso entre as décadas de 1970 e 1980, com seus quadros se espalhando pelo redor do mundo. Entretanto, algo macabro envolvia essas obras. As pinturas mostravam crianças pobres com belas feições e lágrimas em seus olhos, geralmente olhando para frente. Elas pareciam demonstrar uma espécie de terror mudo e constante através das pinceladas feitas a óleo. Entretanto, em julho de 1985, o jornal britânico The Sun citou o quadro em uma matéria sobre um incêndio residencial no norte da Inglaterra, afirmando que o único objeto da casa a sobreviver era a tela de uma criança chorona. Após isso, um bombeiro local declarou ao público ter presenciado vários incêndios nos quais apenas os referidos quadros restavam. E segundo a polícia, cerca de 50 incêndios relacionados às figuras ocorreram desde 1973. Com o passar dos meses, os leitores desesperados começaram a enviar suas cópias dos quadros para o The Sun, que organizou uma grande fogueira para queimá-los. E uma explicação foi dada. O sucesso das obras seria fruto de um pacto entre o Bragolin, né, o artista, Sim, sim. e o demônio. Uma outra teoria que se espalhou fortemente no Brasil foi a existência das imagens ocultas nas pinturas. Segundo os conspiradores, o que parecia o pescoço de uma garota na verdade era uma mão que a enforcava. E o suposto cachecol de um garoto retratado era na verdade a boca de um monstro que o estava engolindo. Como qualquer lenda urbana, essa tomou que duram até hoje. Entretanto, apenas lendas. Acredita-se que lá na Inglaterra, nos anos 80, os quadros não teriam se incendiado pela alta densidade do compensado no qual eram impressos, o qual demorava muito para pegar fogo. Essa história é famosa, né, desses quadros. E assim, sinceramente, eu não teria um quadro desse na minha casa, não, porque é triste aquele quadro, tipo, e quadros, assim, obras de arte, elas remetem emoções. E não é uma emoção muito gostosa quando você vê esse quadro, né? Eu acho assim uma arte muito de mau gosto para você ter, Uhum. sabe? Eu acho que
que você indo, tipo, no museu e olhando, apreciando, tudo bem. Mas você Sim. ter, eu acho meio mórbido, sei lá, sabe? A não ser que você seja uma pessoa assim, né? Que você tenha esse naipe de casa. É, Mas eu acho que atrai, sim, tipo, essa energia de você ficar olhando uma criança chorando. Porque é muito triste uma criança chorando, sofrendo. Eu acho que é uma das maiores tristezas que as pessoas podem ver, porque são seres indefesos, né? Inocentes. Então, assim, é muito triste quando você vê que tem criança sofrendo em um quadro que remete isso, né? E é engraçado porque é um quadro, o artista é um inglês, é um quadro que é recente, década de 80, mas sabe, eu acho, será que tem desse quadro no Brasil? Porque eu não sei, eu tenho a impressão que eu conheço essa imagem dos quadros das crianças chorando desde criança. sim, eu conhecia, eu já tinha visto é, várias outras coisas sobre esses quadros, mas não essa parte assim que tinha 27 quadros. Pra mim era um, dois quadros que eu tinha visto que era de um menininho lourinho chorando, assim, com a lágrima no olho. E outro de uma menininha. Agora, eu não tinha conhecimento desses 27, né? Esses outros, no caso, 25. Então, são todos diferentes, né? Sim, e tipo assim, é uma coisa que na época, né, que ele foi pintado na década de 50, ele só foi pegar fama Fama. nos anos 70, 80, né? E é uma coisa que eu já tinha visto, tem até no Supernatural um episódio, eu acho, se eu não me engano, da segunda temporada, que é baseado nesses quadros que tem o quadro assombrado, assim. Sim. E eu acho assim, é que nem a gente tava, que nem você falou, é muito subjetivo, né? Pra mim, eu não teria um quadro desse, assim, porque eu acho de mau gosto, assim, ser É. uma criança chorando com vestimentas pobres, né? Rasgadas, assim. É. Me remete também a muito, tipo assim, vamos supor, crianças que sobreviveram à guerra ou algo do tipo assim. É uma dor, passaram por algum tipo de violência, né? É uma coisa triste, assim, eu acho que não. É claro, né, que tem pessoas que têm gostos diferentes, né? Mas pra mim eu não teria um quadro desse. Não acho. Eu acho bonito, porque é bem real, assim, falando sobre o É quadro. bem real. São crianças realmente bonitas, né? Você vê assim as feições, mas é bem característico da tristeza mesmo. Eu acho que muito provavelmente, né, deve ter acontecido do várias cópias, né? Devem ter assim, porque eles não devem ter destruído tudo. E eu acho que tem muitos artistas que conseguem copiar com um nível de excelência assim, então devem ter várias cópias por aí. Sim, e engraçado, só mais um adendo sobre, é que os quadros, as crianças são bem realistas, assim, chega a ser até meio estranho Uhum, esse tipo de pintura, assim, porque é muito parece que ela real. tá te olhando. E a questão da sobreposição também, que é super curioso, porque eu até me lembrei de falando que os quadros do Da Vinci têm essa questão de sobreposição, né? Fala, eu tenho o quadro da Mona Lisa, mas na verdade por trás do quadro da Mona Lisa tem uma outra pintura. E o da Sim, Santa Ceia também, tem vários que são assim. Então, assim, é muito interessante imaginar que tem uma coisa mais macabra ainda por trás da pintura das crianças. sim, tem tantas coisas, assim, dentro desse meio da pintura, assim, tem da mulher que ela pintava, acho que foi nos anos 70, se eu não me engano, ou 60, não lembro. Que ela fazia pinturas de crianças, pessoas assim com os olhos grandes e tal. É uma história, não é sobrenatural, mas o marido dela pegava os quadros e falava que era ele que pintava, sabe? E os quadros são meio bizarros, assim. E a história é triste porque, tipo assim, a mulher pintava e o marido ficava com a Com os fama, louros, sabe? Com o lucro e tal. ele E na verdade. explorava. E na verdade era a mulher dele. Tem até um filme que acho que é com a Amy Adams e o
eu não lembro o nome agora do cara que faz marido. Mas essa história, assim, também, os quadros são meio bizarros, assim, mas não Sim. é sobrenatural essa história. É, mas pode acabar ficando, vai saber, né? É. Também, ó, um outro objeto que eu vi, que é um objeto que sempre tá por aí, né? O pessoal fala, assim, dessa questão sobrenatural, que costumam ser objetos tão desejados por algumas mulheres, é o vestido de noiva. Então, assim, sempre tem a história do fantasma com vestido de noiva, assim, a gente conhece, né? Já ouviu falar, sempre tem por aí, são diversas histórias. E aí tem uma história de um vestido e que me chamou muita atenção, ó. Se tem algo que chama atenção em todo casamento, é o bolo e o vestido da noiva, né? Que é aquela coisa que eles mais apreciam. A noiva fica mais emocionada, né? Quando ela experimenta o vestido e tudo mais. E o vestido de Anna Baker pode ter sido considerado mais especial ainda. Anna era filha de Elias Baker, um figurão da indústria metalúrgica que construiu uma mansão enorme na Pensilvânia para sua família em 1949. A história conta que Elias proibiu o casamento entre Ana e um trabalhador de rua. Amargurada, a coitada sofreu até morrer. Anos depois, a mansão foi comprada por outra família e acabou virando um museu. O vestido de noiva, pertencente a um dos membros dessa família, foi colocado em exposição no antigo quarto de Ana. E então, relatos contam que em noites de lua cheia é possível ver o vestido se mover, como se alguém estivesse usando ele. Bom, interessante, né? Porque você vê que tem muitas. Antigamente era mais assim, hoje já são histórias que foram diminuindo, mas de mulheres que amam, tem uma pessoa ali que elas desejam para viver a vida inteira e a família, por algum motivo, nesse caso foi dinheiro, acaba proibindo essa união e a mulher ela acaba ficando sozinha, assim, numa depressão e morre de tristeza. Assim, essa também é um tipo de história muito comum. Eu acho que essa história, pra mim, pega um pouco mais de veracidade por causa que um século atrás, né, era um coisa imposta assim na cabeça da mulher, o casamento, né, essas coisas assim, vestido e tipo ela meio que se apega àquilo, É, né? ficou obcecada, né? Se não for isso, a minha vida acabou. E tipo assim, eu acho super plausível, normal de a pessoa acabar se apegando ao vestido, né? Nesse caso. Sim. Não, tinha E mulheres que usavam o vestido de noiva para se matar, por exemplo, né? sim, tem tantos casos. Nossa, tava. Não tem a ver, né, exatamente, mas eu tava lembrando de um caso que aconteceu que uma noiva morreu com vestido de noiva e ela fica aparecendo com vestido de noiva, né? O fantasma aparece Sim, como ela morreu. E é uma coisa assim que eu acho que fica melancólica, né? Eu acho que sim. é, é bem normal isso poder acontecer, né? Se a gente É, levar em conta que existe fantasmas, que existem o apego, né, ao vestido. é. Você falou agora, eu me lembrei de uma cena, né, do filme Crepúsculo. Aí, gente, eu assisti Crepúsculo eu tava saindo da minha adolescência quando passava Crepúsculo, então eu acompanhei, eu curto uma história de vampiro, né? Aí assim, era a Rose, que é a irmã de um vampiro principal. Aí eles vão contando a história de como cada um virou vampiro, né? E quando chega na vez dela, ela vai contar a história dela. Ela era noiva de um cara antigamente. Aí ela tava indo pra casa na rua e ela encontrou com esse cara e esse cara tava bêbado com vários amigos. Aí ele começou, tipo, a falar com ela, ai, olha como a minha noiva é linda, tal. E aí nisso ela começou a ficar nervosa, eles brigaram. Aí, enfim, os caras pegaram, todos abusaram dela e ela acabou morrendo. E aí, morrendo assim, né, ela ficou entre a vida e a morte. Aí, nesse momento que ela tava entre a vida e a morte, que chegou o vampiro lá e salvou a vida dela, mas pra isso ele transformou ela numa vampira. Aí, quando ela voltou, tipo, como vampira, pra se vingar, ela foi atrás do cara com um vestido de noiva, porque ela tinha que dramatizar bem. Aí ela apareceu pra ele como se ela fosse, tipo,
um fantasma, sabe? Uma assombração, assim. E aí ela começou a aterrorizar, o cara ficou desesperado. E ela tava com o vestido de noiva, sabe? Foi bem simbólico pra ela essa vingança. Eu achei, meu, genial, porque eu acho que eu faria o mesmo. É, eu também faria o mesmo. Nada melhor do que você se vingar, né, da pessoa que É, te fez mal por uma coisa assim que é. Acho que é vestido de noiva, aqueles vestimenta de monge, roupas de freiras, assim, eu acho que se você aparecer, teoricamente você estando morto ou morta, vestido com um desses trajes, é. acho que fica mais assustador, né? Pelo menos Verdade, pra essas mim. roupas eclesiásticas, né, que falam que esses monges, esses caras mais religiosos usam, elas são meio esquisitinhas, se você parar pra ver, né? Nossa, imagina, tipo assim, você tá, vamos supor, voltando pra casa durante a noite, já não tem quase ninguém na rua, você vê uma pessoa vestida de monge, de noiva. É, Ixi, eu já. Já tinha que segurar eu acho que tem umas pegadinhas do Silvio, não tem? Que tem essa Tem. pegada, é muito bom. E eu acho bem. Essa história, assim, é bem legal, assim, Uhum. essa parte de o espírito se apegar ao vestido, porque, como eu já falei, né? Eu tô me repetindo de novo. Eu acho bem plausível. É. E o próximo objeto é o vaso bassano. Este pequeno vaso chique feito de prata esculpida durante a segunda metade do século XV é um objeto do folclore italiano que deixa as pessoas de cabelo em pé. Sua história é nebulosa na melhor das hipóteses, mas acredita-se que tenha sido feito como um presente de casamento para uma jovem de uma vila do norte, perto de Nápoles. Dizem que ela morreu ou foi assassinada na noite de núpcias, agarrando-se ao vaso enquanto morria. O vaso foi então passado de geração em geração pela família, causando a morte de alguns entes de uma forma ou de outra, até que foi encaixotado e escondido longe da vista de qualquer pessoa. Algumas alegaram que ele foi escondido por um padre, outras dizem que simplesmente desapareceu, enquanto outras afirmam que foi enterrado em algum momento desconhecido apenas para ser relembrado em 1988. A lenda diz que quando o vaso foi encontrado, um pedaço de papel pergaminho com a mensagem: "Cuidado, este vaso traz a morte", foi descoberto dentro dele. O aviso foi jogado fora e o vaso foi rapidamente leiloado por 4.000 libras, cerca de 3 milhões e 500 mil reais, para um farmacêutico local. 3 meses depois ele estava morto. Sua família rapidamente vendeu o vaso para um cirurgião proeminente que não acreditava em coisas amaldiçoadas. E ele morreu 2 meses depois, aos 37 anos. Depois de um curto período de tempo, o vaso foi novamente vendido, dessa vez para um arqueólogo que viu o objeto como um verdadeiro artefato do Alto Renascimento e prontamente é adicionado à sua coleção privada. 3 meses depois, ele morreu de uma infecção desconhecida. Caramba. É um vaso matador, né? A sua família decidiu vender o vaso chique, mas a essa altura a maldita coisa parecia ter conseguido uma reputação horrível e já era considerada de má sorte. Eles não foram capazes de obter 5 milhões de libras que o arqueólogo infeliz pagou nele, mas venderam. Mais uma vez, o novo dono morreu um mês depois de comprá-lo. Nesta época, os habitantes da cidade acreditavam que o vaso bassano era amaldiçoado, especialmente as famílias restantes. Então ele foi jogado pela janela de uma das sacadas de uma casa e, com um último insulto sobrenatural, disse que o vaso quase atingiu um policial na cabeça quando foi arremessado pela janela.
que rapidamente ofereceu ao morador uma multa por comportamento desordenado. Os donos do vaso, assombrado, aceitaram o bilhete, mas não o vaso, e o recusaram, né? Desejando ser presos ao invés de levar a coisa de volta para dentro de casa. Embora a polícia tenha decidido oferecê-lo a vários museus, nenhum deles o quis, pois eles estavam cientes da maldição até o momento. Vários jornais italianos alegaram que a polícia local havia enterrado novamente o vaso em um local não revelado. Embora algumas fontes digam que ele foi colocado em um pequeno caixão de chumbo e enterrado no terreno de um antigo cemitério onde ninguém poderá desenterrá-lo. Ah, então ele sumiu, esse vaso. Ele tá. Será que enterraram mesmo? Eu não entendo porque, assim, não quebram ele, né? Ele é de prata, não é indestrutível, né? Assim, É, só por põe aquelas no fogo. máquinas que amassam, destroem. Sei lá, eu acho que se colocar no fogo por muito tempo deve derreter Sim, uma hora, não dá até é? pra fazer outra E coisa se quiser. mas ai meu, que coisa, tipo, é muita gente que morreu. É, é, é uma fama. Mas eu acho que hoje em dia, se ele realmente tá desaparecido, eu acho que teria mercado pra ele, porque tem gente que gosta tanto, né, dessas Ah, coisas sim. E assim. tem museu, né? Tem vários Sim, museus que expõem. Tem até aquele museu do Zack Bagan, tem o museu dos Warren. É que o dos Warren, eles pegam só coisas das investigações deles, né? Mas o dos Zack Bagans, não. E tem outros, você já ouviu falar de vários outros museus lá fora. eu acho que se realmente tá com algum familiar dos antigos, do último dono, né, ou dos antigos donos, tem mercado, nem que você venda por um pouco, dá para você capitalizar numa coisa que teoricamente tirou a vida de tanta gente, né? Tem essa fama ruim que acaba dando para você ganhar dinheiro em cima disso, né? É. Bom, e um outro objeto que tem uma fama ruim, que algumas pessoas já conseguiram ganhar dinheiro em cima, é a caixa de book. Essa caixa ela é bem famosa no meio, ela já passou algumas vezes na internet, assim, ela sempre é comprada, sabe? E é o que você falou, vai passando o tempo, às vezes ela vai ficando até mais valiosa, sabe? Com as lendas que vão crescendo. Bom, essas tais caixas são, na verdade, compartimentos judaicos feitos para guardar vinho, vindo de lar, né, para um espírito do mal capaz de assombrar e possuir as pessoas. O caso mais famoso envolvendo um desses objetos rolou em 2001, quando um comprador arremessou essa adega infernal durante uma feira pública em Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. Após essa compra, a vendedora contou a história do tal gabinete de vinhos para o comprador. Essa caixa de book pertencia à sua tataravó, que sobreviveu a campos de concentrações, fugindo para os Estados Unidos. O gabinete era um dos dois objetos trazidos pela mulher. A filha completou dizendo que a sua tataravó sempre mantinha a caixa escondida e pedia para que fosse enterrada com ela. O comprador levou achando que decidiu guardá-lo no porão da sua loja. E a partir daí, coisas estranhas passaram a acontecer. A assistente que trabalhava no estabelecimento disse ter visto luzes se apagando no porão e as portas se batendo, se trancando sozinha e gritos vindo de lá também. Ao investigar o local, a ajudante viu que as lâmpadas haviam sido quebradas e um cheiro de urina de gato pairava no ar. Bom, podia ter sido um gato também que passou ali e quebrou tudo, né? Mas sei lá. Depois disso, a caixa maldita mudou de mãos e foi morar com a mãe do comprador, como uma forma de presente. Não deu outra. Dias depois, ela teve um derrame e no leito de morte soletrou a seguinte expressão enquanto lágrimas corriam dos seus olhos: odeio o presente. Ou seja, ela estava se referindo à caixa de vinhos, né, que o filho tinha dado a ela.
Bom, a caixa foi passada de um lado para o outro, mas sempre acabava voltando para o dono original. Depois de finalmente admitir que havia algo errado rolando ali com aquela caixa, o sortudo resolveu fazer uma pesquisa na internet na tentativa de desvendar o mistério. Cansado, ele acabou dormindo e deitando no teclado e foi acordado com baforadas no pescoço. Ao se virar, uma grande sombra escapava da sua visão e fugia noite dentro. Sem muitas alternativas, a caixa foi colocada à venda no site leilões eBay. Jason Hexton, curador do Museu Missouri, venceu o leilão e resolveu escrever um livro contando a história do objeto amaldiçoado. A obra serviu de inspiração para o filme Possessão, que estreou em 2012. E aí, Márcia, já ouviu falar dessa caixa de book? Sim, ela é bem famosa, assim, pra quem curte nessas coisas, assim, de terror. E é uma coisa, assim, que é ligada muito a coisa demoníaca, né? Que teria, tipo, um demônio, né? Atada a essa caixa. E eu acho muito bizarro. Eu tava pensando, você tava falando sobre ela. Imagina você acordar com as baforadas no seu pescoço. E imagino que não deva ser aquelas baforadas de humano, né? Deve ser de uma coisa assim, horrível, né? Sim, e essa história, uma vez eu vi até um programa que mostra, né, fala dessa história também, da dona, fala da tataravó dela, que ela, né, sofreu na guerra, tudo, e rolou um ritual, porque falam, né, que tem essa ideia do judaísmo ortodoxo, eles também têm, eles acreditam nos jins, eles acreditam que existam forças malignas, e eles têm rituais antigos para fazerem, para conseguirem, tipo, tirar essas forças malignas, né? E aí falam que fizeram toda uma cerimônia e tal, e conseguiram prender um demônio dentro dessa caixa. Então, assim, não era qualquer espírito, era um demônio. E ela não podia ser quebrada, né? Nesse caso, assim, ela tinha que ser enterrada com a mulher, e isso não aconteceu. Então, aí falam que existe essa maldição. Aí aconteceu toda essa história. Aí lá nos Estados Unidos tem um cara que é um podcaster lá. Ele é host de um podcaster e ele entrou em contato com um cara que tinha essa caixa e ele convidou o cara para participar do programa dele, do podcast dele. Aí o cara levou a caixa e aí fala o host do podcaster falando que a mulher dele estava grávida na época, estava lá no quarto, enquanto ele estava gravando com esse convidado, o dono da caixa, no porão. E aí ela começou a ver uma sombra passando, ela começou a passar mal, tal, e começaram a rolar vários barulhos esquisitos dentro da casa. Aí o dono da caixa pegou e falou: não, eu vou embora, me arrependi de ter vindo aqui. E depois disso, várias coisas sinistras começaram a acontecer com esse host do podcast. E aí, enfim, eles fizeram um programa em cima disso, assim, mas todo mundo que se aproxima dessa caixa, acontece coisa esquisita. Essa força demoníaca que tem, né? Supostamente tem. Eu acho que deve ser horrível, né? Ainda mais a gente pensar que possa ser uma entidade super antiga, né? E pensar sobre isso, então eu acho que eu não queria nem chegar nem perto dessa caixa. Eu também não. E o nosso último objeto amaldiçoado é a estátua de Lembe. As Mulheres de Lembe é uma estátua esculpida em calcário descoberta em 1878 em Lembe, no Chipre. Embora ela teria sido confeccionada 3.500 anos antes de Cristo, segundo os historiadores, representaria uma entidade considerada como a deusa da fertilidade. A estranha influência do artefato teria começado depois de ser adquirida pelo Lord Elphote. Em 6 anos de posse da estátua, todos os 7 membros da família tiveram mortes misteriosas. Os 2 donos seguintes da obra de arte, Ivor Manussi
e Lord Thompson Noel, bem como seus familiares, também faleceram em um curto período de tempo após comprarem a escultura. A lista de vítimas não acaba por aí. O quarto comprador, Sir Alan Beaverbrook, faleceu junto com sua esposa e 2 filhas. Assustados com as coincidências, os 2 herdeiros sobreviventes dos Beaverbrook resolveram doar a estátua para o Museu Real da Escócia, em Edimburgo, onde ela permanece até hoje. Porém, logo após o item chegar ao museu, o chefe da seção na qual o artefato foi armazenado, repentinamente. Apesar de nenhum curador ter admitido as propriedades sobrenaturais da escultura, ela foi colocada em um domo de vidro e há muitos anos ninguém a manipula. E foi por tudo isso que a obra foi apelidada de a Deusa da Morte. Nossa, muito, muito estranho mesmo. Nossa, ela é muito antiga. E a região, né, que ela foi achada ali. Será que ela tem alguma origem, assim, do Egito antigo? Porque eu também acredito que aqueles objetos do Antigo Egito também são objetos energeticamente falando, assim, bem fortes, né? E é muito antigo isso. E por que todas as pessoas acabam sofrendo, famílias inteiras até, né? Sim, é um objeto de 3.500 anos antes de Cristo. Nossa, é bizarro você pensar que uma coisa tão antiga, né, sobreviveu quase intacta, né, às mudanças de época climática e tudo. E todas essas mortes relacionadas a ela são muito, assim, suspeito, né, porque tanto de gente morrendo não só foi uma pessoa ou 2, foram até 4 pessoas, né? Como a família, o casal e as 2 filhas. Então no mínimo suspeito, né? Assim. E vai saber o motivo dessa estátua, porque colocaram como uma deusa ali, que poderia ser, sei lá, se era cultuada de alguma forma, tipo uma, né, deusa da morte mesmo, ela é associada a isso, mas sei, eu queria muito saber a história por trás, sabe? O que aconteceu para esse artefato ser um artefato tão amaldiçoado assim? É, tem coisas assim que vai ficar pro resto da vida, assim, a gente sem saber, né, exatamente o que se passou. E eu acho que essa é uma dessas, porque 3.500 anos antes de Cristo e ela não tem coisas assim, vamos supor, escrituras dizendo, né, sobre ela, sobre como ela era usada, História. se ela representa alguma entidade, alguma deusa. Então é muito complicado. Né? Me lembrou também, uma vez eu estava assistindo um documentário e estava falando, acho que, se não me engano, era sobre o Tutankhamon. Quando acharam a cripta dele lá, cheia de ouro, sempre falam, né, que os faraós eles amaldiçoavam para os ladrões de tumba terem medo de roubar os pertences dele, porque eles acreditavam que aqueles precisavam daqueles pertences depois da morte. E esse caso, tiveram várias pessoas que estavam ali trabalhando nessa descoberta que morreram também, e de forma bem assim estranha. Falam que quando eles conseguiram abrir a tumba, que entrou uma corrente de vento lá dentro fortíssima, e lá, tipo, dentro de uma pirâmide não é um lugar que rola muitas correntes de vento, né? Então, assim, já vira uma lenda aí por trás e vai saber, né? Eu não desacredito, não. O povo egípcio tinha muito dessa coisa de maldição, né? De É. proteger de tal, essas coisas assim. Então, sei lá, é muito complicado. A gente pode especular, né, sobre isso que acontece, esse objeto que tem mais de 3.500 anos antes de É. Cristo ainda. Então, é complicado. Nossa, um objeto que eu fico pensando que também tem tudo para ser amaldiçoado são os espelhos, né? Também, porque eles gravam ali o que acontece, né? Como se fosse.
se acontecer agressão, um homicídio, uma coisa forte assim, na frente do espelho, sabe? Eu acho que pode captar a energia também. Sim, no Japão acreditam que espelhos podem prender, né, as almas dos mortos. Então eles cobrem, né, os espelhos. A gente tem até o episódio que a gente falou sobre espelhos aqui já. Uhum. Então, caso você que esteja ouvindo tiver interessado, volta uns episódios atrás que tem o episódio sobre espelhos. É isso aí, Mai. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, para indicar aí pra gente? Sim, pra indicar eu tenho o filme Evil Dead, de 1981. É sobre o Ash, a namorada dele e uns amigos que vão passar um final de semana numa cabana. E eles acabam encontrando um livro, que é o Necronomicon, que é basicamente o livro dos mortos, né? Quem manuseia ele acaba trazendo demônios, né? À Terra Uhum. vira uma loucura nessa cabana e é tipo uma doença, sabe? O demônio Sim. causa essa doença, as pessoas que fazem ela ficar possuída. É um filme muito bacana e o Necronomicon ele tem essa maldição, né? Quem manuseia ele já sumona o diabo lá e sai infectando as pessoas. Eu vejo como tipo uma infecção, né? Não é exatamente isso, mas ao meu ver é. E é um filme bastante legal. Tem o Evil Dead 2, tem vários Evil Deads. Mas eu recomendo bastante o primeiro e o segundo. O segundo é a mesma coisa que o primeiro, só que mais galhofa. E fica a recomendação. E a próxima recomendação, já que a gente tava falando de espelho agora mesmo, que eu já recomendei também no episódio de espelhos, é o Espelho de 2013, que é sobre um espelho que é amaldiçoado por uma entidade assim que fica rondando ele, e as pessoas que têm ele acabam morrendo, matando seus familiares. E é um filme muito bom, assim, pra mim eu acho que é um dos, né, não é o melhor, da década de 2010. Ele consegue ser triste, dar um medinho assim, e eu gosto bastante desse filme, recomendo. O último filme é o filme Brain Scan, que é de 1994, que é sobre um adolescente que ele já jogou todos os jogos que tem no mercado e ele tá entediado e ele acaba recebendo um convite por uma revista para receber uma demo de um jogo que chama Brain Scan. E ele acaba recebendo o jogo e esse jogo ele é amaldiçoado por uma entidade assim, que é tipo um trickster, que é um enganador, é tipo de um demônio, né? Uhum. E quem joga esse jogo acaba matando pessoas dentro do jogo, mas só que acontece na vida real e acaba. Se a pessoa não terminar o jogo, pode piorar muito ainda a situação. Então é um filme que eu gosto bastante. A trilha sonora dele é sensacional. Escuto até hoje. Eu coloco pra ouvir, que é excelente. A história é boa também. Os atores são muito bons. O ator que faz o adolescente é muito bom, que é inclusive o moleque que faz o John Connor no Exterminador do Futuro 2. E é muito bom, eu recomendo bastante. Eu vou recomendar o filme Possessão, que eu até comentei dele quando eu falei da caixa de book. Fala a história de um cara. Eu adoro aquele ator, esqueci o nome dele. Mas ele tem uma filha, aí acontece, ela começa a ficar possuída, tal, aí ele vai, ele, né, acabou tendo acesso a essa caixa e ele vai atrás para ajudar a filha dele de um pessoal dos judeus, dos ortodoxos. E o que eu gosto é que aparece um cantor que eu adoro, que chama Matsuyahu.
E ele faz parte desse filme como um dos judeus que tenta ajudar ele. Ele é judeu de verdade. Então, assim, é bem legal ter visto ele lá e ele canta muito bem também. E é um filme muito bom, eu recomendo. E também que eu posso indicar para vocês que é programa, tem um programa chamado Objetos Amaldiçoados. Ele tem no Discovery Plus. E quem apresenta, se não me engano, quem fez a produção foi o Zach Bagans também. E é muito interessante. Tem um episódio, nossa, que é muito bom, que aparece assim, a história de uma mulher e ela comprou um bar de beira de estrada. Sabe aqueles bares que ficam nos Estados Unidos que vai uns motoqueiros, o pessoal beber? É mais ou menos nesse naipe. E ela tinha memórias de infância muito gostosas dela com o pai dela. Sempre que eles viajavam, eles passavam por lá, eles paravam para comer lá. Então, quando ela viu que esse bar estava à venda, ela comprou, ela pegou todas as economias dela e comprou esse bar. E dentro desse bar tinha um telefone que ficava grudado na parede, que era um telefone muito antigo. E ela resolveu deixar esse telefone lá. Só que esse telefone, ele não tinha, ele era tão antigo que ele não tinha nem fiação, sabe? Ele ficava ali de enfeite. Aí o que? Ela tava morando nos fundos do bar enquanto ela estava arrumando o bar para fazer a abertura dele. E um desses dias que ela estava limpando lá dentro sozinha, o telefone tocou. Aí ela achou muito estranho, né? Aí ela foi atender o telefone e tinha vozes atrás do telefone, tipo, pedindo socorro, pedindo ajuda. E, enfim, aí ela começou a fazer amizade com um cara lá que começou a ajudar ela com essa reforma. E um dia junto, o telefone tocou e ele atendeu e a mesma coisa e tal. E aí, de repente, apareceram uns caras que entraram dentro do bar, tipo, pra assaltar o bar. E aquele desespero, e ela desesperada tal. E o cara apontando a arma pra ela, de repente, tipo, não tinha ninguém. Era como se fosse a contar. E ela descobriu depois que aquele bar que ela comprou foi vendido porque teve um assalto ali e o dono do bar, ele tentou pegar e usar o telefone para ligar para a polícia e o assaltante viu e deu um tiro nele e matou ele na hora. Então, assim, era como se ela estivesse recebendo essa ligação de socorro e aconteceu, repetiu a imagem do fantasma do bandido entrando e fazendo essa mesma cena, sabe? É muito interessante. E tudo é história contada da pessoa que passou por tudo isso. Bacana, curti. É muito legal. E é isso aí, mas tem mais alguma coisa pra indicar pra gente? Não, é só isso mesmo. E eu gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau.